Oi, gente, eu sou Moara, eu sou arquiteta, eu sou designer de interiores e a gente está falando aqui do canal Meu Barraco. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um probleminha que todo mundo está perguntando para nós, que é o projeto da cozinha. Como vocês já acompanharam, a gente está tendo a nossa saga aqui com o forno. Então, como teve muita dúvida, eu resolvi falar um pouquinho sobre como você faz um projeto de cozinha para tentar ajudar vocês todos que estão aí perguntando um monte de coisa pra gente. Então, do projeto da cozinha, o que a gente vai falar? O que eu tenho que fazer quando eu estou definindo um projeto de cozinha? Eu separei para vocês 3 plantas para a gente poder discutir os pontos principais do projeto da cozinha. Então, quando a gente vai definir um projeto de cozinha, o primeiro ponto é a gente tem 4 itens que a gente tem que escolher antes de começar o projeto, que então seria o espaço onde eu vou fazer a minha cozinha, os eletrodomésticos que eu vou usar na minha cozinha, como vai acontecer os usos, como eles vão acontecer dentro do meu espaço e as medidas desse espaço. Uma vez eu tendo essas informações, eu tenho o básico para começar o meu projeto. Então, se você está fazendo o teu projeto de apartamento na planta, sua reforma, antes de começar qualquer coisa, se preocupe com essas informações. Lembrando que quanto antes você começar a imaginar isso daqui, você vai ter um projeto de mais sucesso. Aí assim, para ajudar todo mundo, eu fiz 4 plantas para ajudar nessa composição de espaço. Então aqui eu tenho dois tipos de cozinha. Nesse caso aqui, nessa primeira cozinha, na verdade ela é uma cozinha linear. Vamos até corrigir aqui. Ela é uma cozinha linear. Essa cozinha, então, o que a gente tem? É um modelo bem comum de cozinha que a gente vê por aí, né? Eu acabo acompanhando bastante tipo de projeto nesse estilo. Então, a sala tá aqui nesse espaço, nessa planta baixa a cozinha fica linear, ocupa uma parede e logo na sequência vem a lavanderia. Neste caso, então a gente optou por fazer um layout paralelo, assim, né? Todos os itens estão em paralelo. Essa cozinha normalmente ela tem uma mureta e aí a preocupação que a gente tem que ter é em relação à circulação e disponibilização dos elétrons. O segundo modelo de cozinha é uma cozinha igual a nossa aqui, é uma cozinha em L. Neste caso, nesse layout, a cozinha ela ocupa 2 paredes, então aqui e aqui. E a lavanderia fica lá no final. Aí eu tenho uma cozinha aqui, que é uma cozinha maior. Neste caso, então, que a gente também encontra, eu montei um layout sugestivo aqui, mas seria então a cozinha ocupando esta parede e aqui tendo um espaço para lanches. E a última cozinha é esta senhorita aqui. Nessa cozinha, que é a verdadeira cozinha paralela, a gente tem a ocupação de 2 paredes, uma de frente com a outra, e a lavanderia também, que é uma cozinha como se fosse um corredor. Quando eu tô pensando nesses espaços, o que eu tenho que me preocupar então? Com aqueles 4 itens que a gente falou. Então, primeiro, tem o meu espaço, né? Vamos focar nessa cozinha, depois a gente vê nas outras. Nesse caso, o que a gente tem então? A gente já tem o espaço, então a gente precisa ver que tipo de eletro a gente vai escolher. Para essa cozinha, eu determinei que vai ser uma side by side, uma pia simples, uma lava-louça, um cooktop 5 bocas com forno e micro-ondas de embutir, que vão ficar aqui na torre de eletros, uma máquina lava e seca e um tanque. Escolhi os modelos dos meus eletros
que a gente tem que escolher isso logo no começo do projeto? Porque isso determina toda a infraestrutura que eu tenho que ter no espaço para atender esses eletros. Então, nesse caso aqui, a side by side ela é uma geladeira que ela precisa de infraestrutura atrás para água, né? Porque ela tem um filtro na porta e ela faz gelo, essa geladeira, e ela precisa de ponto de tomada. Quando eu vou fazer uma torre de eletros aqui, né? A torre tá aqui. Eu vou precisar, então, a forma mais segura é fazer 2 tomadas. Uma tomada para o forno, se for um forno elétrico, ou ver se no meu espaço tem um ponto de gás, no meu forno a gás. E em cima um micro-ondas. Aqui eu tô optando por um micro-ondas de embutir, então vai ter só um ponto simples de tomada. Se for uma tomada, se for um forno elétrico, o disjuntor para ele tem que ser separado e tem que ter uma tomada de 20 amperes, porque os fornos normalmente, os elétricos, eles puxam muita energia, então eles precisam de uma tomada de uso específico, não de uso geral. Nesse cantinho aqui a gente imaginou um dispenseiro, que seria para armazenar os alimentos, e desse lado é um espaço compacto. Então, e desse lado aqui a gente colocou o cooktop com coifa, a lava-louça de 10 serviços, que é uma lava-louça magrinha, tem de 2 marcas, e uma cuba, que tá no canto. A mesma coisa. Tem que verificar se tem ponto de água, de esgoto. Se eu quero água quente, eu tenho que ver se tem aquecedor de água a gás aqui. Se não, existem aparelhos que adaptam para a água esquentar. E aí eu vou precisar de uma tomada de uso específico também, com amperagem diferente, disjuntor separado, para esquentar a minha água na torneira. Cooktop vai ser a gás, vai ser de indução, vai ser elétrico. Qual é o modelo que eu vou escolher? Dependendo do modelo que eu escolher, eu vou precisar de uma infraestrutura. É a gás, vou precisar de um ponto de gás, um ponto de tomada. É vitrocerâmico, vou precisar de um ponto de tomada. É de indução, vou precisar de um ponto de tomada também com uma amperagem diferente. Em lave seca, mesma coisa. Ponto de água e esgoto tem que estar baixo. Porque normalmente o pessoal faz um acabamento aqui ou com um tampo ou com um granito para poder aproveitar em cima da máquina para tirar minha roupa lá da máquina, já aproveito para dobrar e colocar lá aqui em cima. Mesma coisa no tanque, quero água quente e fria, eu também tenho que ver se eu tenho essa infraestrutura no meu apartamento ou na minha casa. E aqui ficou um espaço para um dispenseiro. Aí a gente tem uma outra situação na cozinha que a gente tem que se preocupar, que é com a aproximação, o zoneamento da cozinha, a aproximação dos eletros principais, que é geladeira, pia, fogão. Quanto menor for este triângulo aqui, melhor funciona a minha cozinha. Então, se vocês observarem, ó, nessa cozinha a gente tem um triângulo bem pequenininho. Dependendo da forma que você desenha isso aqui, você pode caminhar até 3 vezes mais do que você caminharia numa cozinha que foi bem distribuída. Ó, aqui é a mesma coisa. Geladeira, pia, fogão. A gente tem uma distribuição também em triângulo para melhorar a circulação. Aí, o cuidado com o tamanho dessa bancada para que eu tenha espaço aqui para trabalhar e espaço para trabalhar. Aqui ficou minha torre de eletros. Nesse caso, eu tenho então minha bancada de lanches, né? E tem uma circulação liberada. Um detalhe importante aqui, só voltando na side by side. Quando a side by side ela tá no canto, ela tem uma profundidade diferente, então tem que tomar cuidado aqui. E essa geladeira, se ela ficar no canto, ela tem que abrir a porta a 180 graus. Eu tenho que tomar esse cuidado na hora que eu for fazer esse tipo de projeto. Para side by side e para side inverse, aquela front door, que é aquela que tem uma porta embaixo e 2 portas em cima. No caso da duplex convencional, não tem esse tipo de problema, ela pode ficar no canto, ela não atrapalha. Aqui, ó, a gente já tem um triângulo maior, então eu tenho mais área de circulação. Esse espaço aqui, o ideal é que ele tenha pelo menos 1 metro. Pelo menos. Então a gente tem que ter essa consideração. E a área de bancada aqui é no mínimo 60 centímetros, tá? É a mesma coisa. Porque existem medidas que são padrões para os eletrodomésticos. Então, para a gente conseguir, a gente tem que fazer isso. No
caso dessas duas cozinhas, que são as mais comuns que a gente encontra, cuidado em respeitar pelo menos uns 90 centímetros aqui, que é o mínimo, né? 60 aqui da bancada. 60 centímetros aqui pra minha bancada. E o cuidado se eu tenho uma máquina aqui, quanto tem a largura da máquina para que ela consiga sair aqui de dentro da minha cozinha. Uma coisa aqui. Então aqui é um ponto crítico. Aqui é outro ponto crítico. São os pontos que eu tenho que observar. Uma vez eu tendo essa planta definida, aí eu vou partir para a elevação do meu projeto. O mais difícil é definir esse layout aqui. Aí, o terceiro item são os usos. Como é que eu uso minha cozinha? Eu cozinho bastante, eu cozinho pouco, eu preciso ter micro-ondas, eu não preciso, eu uso muito meu liquidificador. De acordo com essas coisas, você vai determinar como é que você vai disponibilizar cada coisa. Preciso prever um lugar que meu liquidificador fique à mostra para que eu consiga usar ele todos os dias. Eu uso muita batedeira, enfim, todas essas coisas. E as medidas a gente deixa para um próximo capítulo, para a gente poder esmiuçar mais, porque tem bastante detalhe. A nossa cozinha aqui, só voltando, é esse aqui. Esse é o layout da nossa cozinha. Então, o que a gente fez? Geladeira, pia. Aqui ficou um espaço que hoje a gente utiliza para guardar sanduicheira, liquidificador, cafeteira, porque são itens que a gente acaba usando todos os dias e muito aqui na nossa casa. Aí, eu gosto muito de temperos, tenho que fazer um espaço para temperos. Essas coisas todas eu tenho que pensar antes de planejar o meu espaço. Aqui no nosso caso, a gente colocou um espaço para armazenar todos os produtos de limpeza, pano de prato, pano de chão, que são utensílios de área de serviço e de cozinha. Tem as duas coisas nesse armário. E nesse canto na nossa casa fica a tanque e a máquina de lavar. E aí, gente, só uma observação quando eu tô fazendo esse tipo de projeto, para que áreas como fogão e cuba, que é a pia, né, eles fiquem em áreas ventiladas, né? Nesse caso dessas cozinhas assim que são lineares ou em L é mais difícil, mas tenta sempre trazer ele para esse espaço. Nesse projeto aqui, por exemplo, aqui a gente deu preferência para jogar a pia onde tem a janela, porque é uma área úmida. Então eu preciso que tenha ventilação natural aqui nesse espaço. Isso é bem importante. E se eu jogar meu cooktop aqui, cuidado com o tamanho do cooktop para que eu tenha espaço para colocar um depurador ou uma coifa aqui em cima. Então, se eu estou usando um cooktop de 4 bocas, ele tem 60 centímetros. Eu preciso ter 60 centímetros aqui. Se eu estou usando os 5 bocas, eu preciso ter pelo menos 75 centímetros. Mas o ideal é que se tenha 75 embaixo e 90 centímetros em cima. Então é isso para nossa primeira atividade, mostrando os detalhes. Depois a gente vai esmiuçar mais dentro desses projetos que a gente escolheu aqui. Se você tem dúvida, o ideal é que você, na sua cidade, no seu local, procure a orientação de um profissional, porque nada melhor do que um profissional para orientar você. Aí você vai achar os arquitetos, com os designers de interiores, ou mesmo nas lojas, que são especializadas. E aí, assim, você ficou com dúvida? Coloca aqui embaixo que a gente consegue ajudar você. Se a gente puder, a gente vai ajudar. A ideia é essa. Que seja um canal de compartilhamento de informação. Tá bom? E se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar de informação, também fica aberto o espaço. Beijo, tchau e até o próximo.